Ontem saiu no Diário Oficial que mais 3 municípios entraram em estado de emergência. E para falar sobre o assunto, nós vamos falar com o Tenente Coronel, que é o Erivaldo Mendes. Bom dia. Vamos explicar aqui para a população como é que isso funciona, né? A decretação é uma competência dos municípios. Então, o município sergipano que tem uma situação de desastre, no caso que nós estamos falando, trata-se da seca, ao decretar a situação de emergência, que é uma competência municipal, o governo do estado, para poder entrar com ações emergenciais, precisa homologar. Então, o governo do estado faz um decreto homologando a situação de emergência nesses municípios que decretam. Então, nós já tínhamos alguns municípios com decretos, nós tivemos mais 3 que, na verdade, eles já tinham decreto, esse decreto venceu, eles decretaram novamente, e essa homologação é desse novo decreto para que as ações não possam e nem devam ser interrompidas nesse período. Então, a gente tem ainda uma situação no sertão sergipano que requer uma atenção emergencial em virtude da falta de chuvas. Infelizmente, o nosso inverno ainda não tem chovido suficientemente na região do sertão para que pudéssemos suspender as ações emergenciais. E além dos 3 municípios que foram, que saíram ontem no Diário Oficial, parece que são 9, né, o total? Nós temos 9 municípios atualmente. É claro que nós estamos dentro de uma média, histórica, dentro de uma média que a gente entende que é uma média que todo ano acontece em média de 10 a 14 municípios decretados. Nós estamos com 9, realmente é a média anual de municípios que têm problema relacionado à seca. Obviamente que nós estamos vivenciando o inverno, torcemos para que essa chuva chegue lá no sertão e haja uma recuperação hídrica da região para que realmente aquela população possa ter mais tranquilidade com relação à questão das chuvas e do armazenamento de água para suas atividades, sua vida normal. Quando essa situação acontece, que a Defesa Civil tem que ir ao município, como é que funciona esse processo, esse procedimento? Vocês fazem um tipo de avaliação técnica e como é que cada município deve agir, para tentar amenizar os problemas com a seca? Existe responsabilidades de âmbito municipal, estadual e federal, vamos deixar claro isso. Então, o município, legalmente, existe uma lei que estabelece todas essas regras, tem a competência de, considerando dentro de uns parâmetros técnicos que existe uma configuração, uma caracterização de situação de emergência, esse município formaliza em forma desse processo essa decretação de situação de emergência. É claro que o município tem responsabilidades iniciais de tomar as primeiras medidas, fazer os primeiros atendimentos e, obviamente, como a situação de emergência ele requer ajuda externa, ele vai pedir ao governo do estado essa ajuda, mas para isso é necessário que haja homologação que é feita através de decreto governamental, dizendo que esse município realmente se encontra naquele cenário emergencial e o governo do estado se habilita a levar ações emergenciais necessárias para atenuar os efeitos do desastre. E é dessa forma que funciona. O município decreta, toma suas primeiras medidas, não suporta todo o arcabouço de ações necessárias, pede ajuda ao governo do estado. Muitas das vezes o governo federal também ajuda, porque o governo federal também tem responsabilidades. Por exemplo, na questão da seca, o governo federal tem uma ação também de Operação Pipa, que é realizada pelo Exército Brasileiro. Então, é um conjunto de esforços que são adotados para que os municípios sejam, eles também fazendo a parte dele, o governo do estado e o governo federal se somam a isso para levar a ajuda necessária a esses municípios. A gente sabe que não é a primeira vez, que os municípios eles decretam emergência. Como é que isso funciona? Parece que tem uma renovação, Desde quando que isso acontece? Olha, todo decreto tem validade de 180 dias. 180 dias passado, se a situação perdurar, tem que ser feito um novo decreto com a mesma problemática. Então, é isso que vem acontecendo. Em virtude das chuvas não terem ocorrido suficientemente na região, vence os 180 dias, há necessidade de nova decretação. Isso nós já estamos vivendo em alguns municípios, por exemplo, desde 2012. Realmente a situação ela não melhorou, não houve incremento hídrico na região que melhorasse a situação. Então, há essa necessidade de redecretação. Qual o procedimento que esses municípios devem adotar nessas situações de emergência, e quais são os principais problemas que eles enfrentam? Estamos falando de seca no sertão. Seca é falta de água em primeiro momento. Então, o primeiro passo do município, os municípios do sertão, por exemplo, tiveram investimento do PAC equipamento. Cada um recebeu, por exemplo, um caminhão-pipa, receberam máquinas para melhorar as estradas, para poder ter acesso às comunidades. Então, eles têm uma série de situações de ajuda externa que possibilitam que eles consigam melhorar e atender, na medida do possível, essa população. Obviamente que eles têm
que fazer todo esse procedimento via emergencial, faz o decreto e aí ele toma as medidas emergenciais. E como a gente já tem, digamos assim, é recorrente isso, ano a ano isso acontece, o Estado também já tem um planejamento muito bem feito com relação a isso. Na medida que as coisas vão acontecendo, o Estado também tem suas ações, por exemplo, a Operação Pipa do Governo do Estado. Hoje nós temos aproximadamente 100 caminhões contratados e trabalhando na região do Alto Sertão Sergipano, levando água a essa população, se somando aos esforços que o município já tem feito, se somando aos esforços que o governo federal também tem sido feito para poder atender melhor essa população.